Boa noite a todos. Boa noite. Vou começar, como sempre, fazendo uma pequena oração aqui. Amado Pai de infinita bondade, benfeitores da espiritualidade maior, nossa família estendida do plano espiritual que se encontra hoje aqui conosco, agradecemos primeiramente por essa oportunidade, por conseguirmos essa pequena pausa das nossas atividades no plano terrestre para nos conectarmos com o plano espiritual, para tentarmos absorver algumas das lições que nós da casa, que possamos, ao estudar e analisar os casos que hoje serão trazidos a nós, evitar qualquer tipo de julgamento em nossos corações, que possamos ter apenas o empenho em entender as lições e que, se porventura desejarmos enviar qualquer tipo de sentimento na direção daqueles nossos irmãos que foram envolvidos nesse caso, que sejam sentimentos de amor, de esperança e principalmente de que eles possam estar se recuperando de quaisquer problemas que eles tiveram, possam estar novamente rumo à sua jornada evolutiva. Que assim seja. Muito bem. Hoje é uma conversa de prestação de contas, eu gosto de falar, né? A gente está aqui trabalhando e muitos meses, há anos, e a gente vem aqui agora, estamos tentando estabelecer essa rotina de cada 6 meses, talvez a gente consiga aumentar a frequência, mas é fazer um apanhado geral das atividades, o que aconteceu, trazer alguns casos e por aí vai, né? Deixa eu explicar primeiro o processo, que negócio é esse de geração, de prestação de contas, né? Bom, como alguns já sabem, a gente tem as atividades mediúnicas, atividade do grupo mediúnico, que atualmente estão acontecendo antes da palestra aqui dos passes, acabou de acontecer, né, das 6h20 até 7h20 mais ou menos, e nessas sessões mediúnicas a ideia é justamente receber espíritos que ou tem algum tipo de ajuda que a gente pode prestar, ou que vem trazer alguma mensagem para a casa espírita e por aí vai, né? Os detalhes de como uma sessão mediúnica acontece, se você não conhece e tudo mais, vocês podem se inscrever no curso do Bagler lá de médiuns, ele vai dar todos os detalhes, então não vem muito ao caso aqui, mesmo porque meia hora não ia dar para falar sobre isso, mas o que a gente está fazendo com isso? Além, obviamente, de auxiliar os espíritos que aqui vêm e nos auxiliar por consequente, a gente criou uma metodologia aqui para tentar registrar isso, extrair essas lições de uma forma melhor e passar isso principalmente, né? Porque somos alguns de nós lá, nós não estamos em todas as sessões e por aí vai. Qual é a metodologia? Spoiler alert, tem chat GPT, né? Quem não sabe, agora vai ficar sabendo. Mas enfim, a ideia é a seguinte: nós gravamos as comunicações, então as comunicações são gravadas, não vou dizer que a gente consegue gravar 100%, às vezes dá para gravar uma e não outra, mas é uma amostragem bem boa. A gente grava as comunicações. Uma vez que a gente tem essas comunicações gravadas, áudio, né? A gente converte todas elas para texto, e aí já é IA ajudando, a gente não precisa ficar escrevendo isso. Uma vez que você tenha tudo isso, que é a transcrição, né? Isso tudo está registrado, aliás, a gente tem todas essas comunicações na nuvem lá, no drive do centro. Uma vez que a gente faz isso, a gente faz uma sumarização de cada comunicação, então a gente já analisa coisas do tipo, qual foi a categoria em que a gente coloca aquela comunicação, como chegou o espírito na conversa, qual foi a abordagem do doutrinador que falou com o médium ao conversar com o espírito,
E qual foi o resultado final? Esse espírito, a gente conseguiu auxiliar? Não, isso tudo. Então a gente bolou um esquema, cria um sumário lá. Isso também está guardado, né, na nuvem. E aí, finalmente, de vez em quando, a gente analisa uma ou outra pontual, mas daí, a cada tempo, a gente já está fazendo, essa é a segunda sessão que a gente faz disso, a gente quer pegar todos esses sumários e ainda assim resumir mais ainda nessa apresentação de 30 minutos aqui para a gente ver quais foram as lições, quais foram os recados. Né? Tem algumas comunicações que acontecem claramente, elas não são só para quem está lá na sessão mediúnica. A ideia é que isso se espalhe e é meio que a gente está fazendo. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia aqui. Tá? Vamos lá então falar um pouco, vamos começar essa história do funil. Né? Então, novamente, pensem bem, de 6 meses de comunicação, a gente foi lá, gerou umas sumarizações, foi resumindo, a gente tem essa palestra de 30 minutos, mas eu confesso que depois eu fui espremendo mais, e eu cheguei numa mensagem final, que eu vou falar no final, que é meio como a IA mais a gente, né, resumiu tudo isso. Né? Bom, primeiro, vamos falar das estatísticas aqui, né, que eu sempre gosto de trazer. Quais foram as categorias? Isso também foi com a ajuda de IA, e a gente vai falando, né, vai tentando ajustar as estatísticas. Foram analisadas para essa apresentação 107 comunicações, tá? Nas seguintes categorias: 12 casos de desorientação e amnésia espiritual. Né? Então nós estamos falando que desorientação, o espírito chega aqui sem entender o que está acontecendo, sem saber, está vivo, está morto, totalmente desorientado. Tá? E em geral, sem lembrar do que está acontecendo. Então a gente teve 12 casos desses. Estados de sofrimento e resgate espiritual. Essas categorias são similares, mas essa aqui é mais, o espírito até sabe, ele lembra, mas ele está em sofrimento. E aí a gente está ajudando a resgatar aquele espírito. Lembrando que, eu sempre falo isso, que em geral o tamanho do centro espírita e o número de participantes do lado de cá é muito menor do que o tamanho do número de participantes do lado de lá. Então quando eu falo assim, a gente resgatou o espírito, não estou falando nós, só nós aqui. Né? Muito bem. Esses foram 17. Assistência espiritual e cura. 24 casos. Eu vou, na medida do possível aqui, eu acho que não vou ter tempo de dar exemplos de algum desses casos, mas só para dar uma ideia dos números, né? Então aqui, ó, só nesse grupo aqui, que em geral a gente pode dizer que a gente estava ajudando algum espírito que está precisando de ajuda, você tem quase metade das comunicações. Tá? Conflitos, resistência e confrontos espirituais. Esse é interessante, uma observação em relação ao meu estudo passado, 17. Esses são espíritos que vêm aqui sabendo muito bem, com a memória totalmente lúcida, sabendo que eles estão desencarnados, etc. E vêm aqui querendo resistir, às vezes à força, vamos dizer assim. Eles vêm para resistir, vêm falando assim, não quero, não vou. Muitas vezes, né, e a gente tem toda uma paciência, e por isso que tem que ter o estudo, tá, eles vêm confrontando, né, falando, querendo pegar nos seus pontos fracos, etc. Então nós temos 17. O número subiu consideravelmente em relação a 6 meses do ano passado, que a gente tinha poucos casos. Enfim, eu acho que isso é um bom sinal, de certa forma, sinal que a gente, se estão... O serviço aparece quando o servidor está pronto, né? Então isso é um detalhe. Busca por redenção. Essa é uma categoria que ficou um pouco diferente, porque assim, são espíritos que ele está em sofrimento, mas assim, vamos dizer, ele não se perdoa, né? Ele fez alguma coisa que ele não, diferente dos casos anteriores, ele não aceita ajuda porque ele acha que ele não merece ajuda. Esse que é a categoria, a gente teve 11 casos desse. Tem um outro caso interessante, uma categoria que surgiu aqui nesses últimos 6 meses, que é fuga
e libertação espiritual, 6. Esses são casos que os espíritos eles escaparam de algum lugar e vieram aqui pedir ajuda. Então, às vezes vem junto com alguém escondido, ele fala assim, olha, eu estava lá, estavam me obrigando a fazer isso, ou eu estava escravizado, alguma coisa assim, eu aproveitei que você trouxe tal, e eu vim aqui, e eu me deixa aqui, por favor, não me deixa ele me ver, etc e tal. A gente começou a ter uns casos desses aqui também. Tá? E aí, tem uma categoria aqui, reencontro com entes queridos, 6, mas eu confesso que provavelmente aqui a Yara não conseguiu pôr isso numa outra categoria, porque quase todos têm algum reencontro com seres queridos, né? Esse aqui é o que eu mais gosto, porque acho que é quando a gente, né, a gente se sente muito honrado e grato. Esclarecimento, crescimento e ensino espiritual, 9. Então nós tivemos 9 categorias, mais ou menos 10% das vezes não foi ninguém que veio pedir ajuda, foi alguém que veio ajudar, veio passar a mensagem. E isso no fim, eu quero deixar tempo para essas aqui, tentei compilar elas para a gente olhar com mais atenção, afinal, né, não é todo dia que vem algum espírito superior, um benfeitor, vem aqui falar alguma mensagem, então essa aqui é bem importante, tá? Então, essas são as categorias aqui, tá? Então, só para se ter uma ideia, né, em geral, auxílio a muitos espíritos que estão desorientados, que estão querendo, estão arrependidos, etc e tal, maioria, né? E daí, aqui 17% mais ou menos espíritos que vêm revoltados, e não são todos que a gente consegue ajudar também, nem todas as histórias. Bom, vou falar um pouco sobre isso, acho que a gente ajuda, mas não resolve tudo numa visita. E aí os 10% é que são mensagens do plano superior para a gente melhorar, para a gente manter, né, a fé e por aí vai. Então, essas são as estatísticas. Muito bem. Vamos falar de alguns exemplos agora aqui. Estatísticas, blá blá blá. Ok. Começamos com casos de desorientação e sofrimento espiritual, né? Eu pensei muito aqui quando eu estava montando isso, porque tem alguns nomes aqui, né? E aí fica naquela, fala nome, não fala nome. A minha intuição é falar só o primeiro nome, então, e não revelar muito mais, então vamos falar de alguns casos aqui, tá? Esse é um caso que eu particularmente acompanhei de perto aqui, porque eu estava nessa sessão, mas enfim. Primeiro caso de um espírito que se identificou como Arthur, né? Chegou com confusão e sofrimento, relatando dor física intensa, né, dor de cabeça, lógico que o que eles entendem como sendo dor física, né? E não tinha nenhuma consciência, porque estava jovem, né? Disse que tinha 21 anos, tá? Então jovem, e o que ele lembrava era basicamente de ter chegado de uma festa, certo? De que está ali no banheiro e tal, e era a última coisa que ele se lembrava. E daí acordou aqui com muita dor de cabeça. Esse é o caso dele, tá? Essa é uma situação que é bem delicada, né? Porque a gente fica nessa de falo ou não falo, a abordagem nossa sempre tenta ser, olha, você está aqui numa casa de auxílio, num hospital, estamos aqui para te ajudar, etc e tal, para tentar não causar nenhum trauma, né? Mas conforme a conversa foi evoluindo e ele estava muito preocupado com a mãe, queria proteger a mãe, queria falar para a mãe onde ele estava, então eles trazem muito disso, né? Seja lá qual for o momento em que ele, e a situação que ele desencarnou, ele está preocupado com aquele momento lá, né? Bom, num dado instante, conforme a gente foi falando, o espírito mesmo percebeu, né, e fez essas perguntas de que se ele estava vivo ou estava morto, né? E aí aquilo foi outro choque, né? Ele passou a ter uma dor pela transição, abandono da vida física muito novo, que ele não tinha feito tudo que ele queria fazer, né?
A gente continua com paciência, tentando explicar para ele. Existe uma das abordagens que eu acho que é muito boa, que é assim, não, você está vivo, você está aqui falando, é só que a vida é diferente do que a vida completa é diferente do que você está imaginando, né? E ele, de fato, a gente, ao final, ele manifestou que estava com muito cansaço, que queria ir embora, queria dormir, etc e tal, então ele foi encaminhado para descansar, mas não vou dizer que foi um que já aceitou tudo e seguiu os benfeitores nem nada, foi um caso, tá? Muito bem. Um outro caso, mais ou menos na mesma linha, que se identificou como, acho que Johann, Johann, se manifestou muito confuso, acreditando estar em um trem, né? Então, de novo, ele falou, eu não lembro de nada, eu estava aqui no trem, de repente vim parar aqui, etc e tal. E aí, esse em particular, ele não tinha crença, se dizia religioso, mas não tinha nenhuma crença em particular, então a gente teve que explicar, teve que mostrar para ele. Esse sim aceitou a sua condição e acabou sendo encaminhado para o plano espiritual, né? Bom, o que eu acho que a gente pode tirar de lição dessas histórias, né? Desses dois em particular, a história de aconteceu alguma coisa, né? Passou por algum trauma, alguma coisa assim, e você não sabe que você está morto, né? Eu já falei isso algumas vezes. Esteja atento sempre. Assim, se você está com uma situação, eu já fiz essa piada algumas vezes, a Mônica que está aqui é médium, certo? Aí, de repente, às vezes eu estou indo para casa, sabe, tem aquela situação traumática no trânsito, desviei de alguma coisa assim, e aí você chega em casa, né? Aí a pergunta é a seguinte, eu cheguei em casa. Então, aí eu chego lá para a Mônica e falo, e aí, Mônica, tudo bem? Tá me vendo? Ah, estou te vendo, tá tudo certo. Tá, você não conta. Aí eu preciso achar alguém aqui para me dizer, né, se eu estou por aqui. Brincadeiras à parte, esses espíritos, eles ficam, né, pode acontecer com qualquer de nós, você ficar preso ali. Então, na dúvida faz aquela oração, certo? Isso sempre resolve. Na dúvida, se falar assim, na dúvida acha alguém para conversar, mas faça uma oração, tenha essa consciência de que a gente pode ir a qualquer momento, certo? E aí você não sabe, está aqui, está lá, está preso numa situação como essa, principalmente se for uma coisa traumática, né? Um acidente, um negócio desses aqui que aconteceu. É só se beliscar, pô. Beliscar, não sei se beliscar funciona, não sei se beliscar funciona. Eu acho que na dúvida vai na oração, entendeu? Porque se você falar com alguém, até você nem sabe se aquela pessoa é uma memória falando com você. Então, na dúvida, eu acho que ora que melhora, né? Muito bem. Então, esses são dessa categoria, tá? Vamos lá para o próximo. Busca de redenção. Conflito espiritual e busca de redenção. Vamos lá. Bom, conflito espiritual. Esses, como eu já disse, né? Tivemos um caso em que o espírito se manifestou muito revoltado, expressava uma profunda aversão à hipocrisia e descrença que qualquer ajuda poderia ser oferecida para ele, tá? Então, assim, hipocrisia. Por que eles falam hipocrisia? Então, você está aqui, você não é santo. Você está aqui no centro agora, mas você não é santo, eu sei. E ninguém é. Esse é o segredo, né? O segredo não é querer se purificar e vir aqui ajudar. Não, o segredo é confiar que assim, olha, tenho meus problemas aqui, tenho minhas falhas, mas nesse momento que eu estou aqui, eu estou tentando dar o melhor de mim. Esse é o ponto. Porque ninguém é santo, de fato. Né? Se esses espíritos que têm uma vantagem, eles estão vendo tudo do lado de lá e a gente está aqui, né? Pelo menos eu estou vendo só o lado de cá, não estou vendo nada mais. Então, você tem que admitir isso, falar, não, eu sei, mas, aí vem o lado da fé falando, mas I do not fight alone, eu não estou sozinho, tem uma galera aqui, e por aí vai, né? A gente tentou várias coisas, apesar dos esforços do doutrinador, o espírito manteve uma postura de resistência, afirmando até mesmo que gostava de violência e não via valor em alternativas pacíficas. Terminou com o espírito simplesmente
saindo, não deu nenhum sinal de recuperação. Aí você fala assim, né? Eu falei no começo aqui, falei, esse aí a gente não conseguiu ajudar, né? Será? Certo? A gente já viu casos aqui de alguns que voltaram 3 ou 4 vezes e aí uma hora mudou. Então assim, o fato dele ter vindo até aqui, o fato de ter sido exposto ao lado de lá espiritual, o fato de estar falando com a gente, o fato de ter provocado alguém, não sei quem era o doutrinador aqui, mas ter provocado e a pessoa manteve aquela calma, falou, não, eu confio aqui eu confio aqui, eu estou do lado de Jesus, etc. Teve um até, acho que foi comigo, que falou assim, eu já vi meu chefe, você já viu o seu? Falou para mim, olha que provocação. Porque eu não sou médium, certo? Eu nunca vi nada, então o cara virou para mim e falou, eu já vi meu chefe, você já viu o seu? Então assim, são situações difíceis, mas isso aí planta uma semente, certo? Isso aí planta uma semente. Quantos nós não vimos depois de 3 ou 4 vindas dessas que não vai para lugar nenhum, a dúvida plantar no coração, né? Teve um que eu me lembro bem que hoje teve um caso desse, mas um que foi da vez passada, que depois ele falou assim, olha, eu vou ficar por aqui porque eu não posso voltar para onde eu estava. Aí eu disse, por que você não pode voltar? Porque plantou a dúvida na minha mente, se eu voltar lá, vão saber, e aí eu não quero nem saber o que vai acontecer. Então assim, às vezes nossa missão é essa, é plantar a dúvida lá, e aí com o tempo, né, isso melhora. Muito bem. Todos os casos não vai dar, então tem que escolher uns aqui. O caso qual é o outro aqui? Deixa eu ver se eu posso pular. Busca por redenção é legal, vamos falar isso aqui. Era um soldado, um ex-comandante, na verdade, das tropas confederadas, né? John, o nome dele. Ele carregava a culpa por ter tirado a vida dos seus compatriotas na guerra. Né? Então aquela situação, né? Estava na guerra lá, estava fazendo isso. Então ele carregava essa culpa. Veja que é interessante que esse caso ele não veio aqui assombrado por aqueles que ele matou. Ele veio aqui assombrado por ele mesmo. Né? Falando aí, não, eu fiz isso, eu não posso me perdoar. Se enforcou, então mesmo durante né, não conseguiu se perdoar com o que aconteceu, né? E aí aquela história, o doutrinador tentou falar para ele, falou assim, olha, velha história, o jeito de você se perdoar ou ter esse perdão não é continuar se martirizando e prejudicando, etc. É justamente trabalhar para o bem, se possível, para aquelas pessoas que você fez o mal, etc. E tal. Então, ao longo da conversa, né, ele foi mudando e foi conseguindo se perdoar, né? Então ele aceitou ali que o caminho do bem, o caminho do trabalho pelos outros podia ser uma forma dele se redimir, e se redimir mesmo, se perdoar, né? Após alguns séculos de sofrimento. Né? Então esse é outro caso aqui, é uma categoria um pouco diferente. Né? Então a gente falou daqueles que chegam precisando muito de ajuda, tal, e muitas vezes tudo que a gente consegue fazer é ajudar sem nem falar que ele já morreu, nem nada disso, é aquele atendimento de pronto-socorro espiritual. A gente falou dessa outra categoria que vem a revelia, de certa forma, que a gente tem que fazer esse trabalho com muita paciência e muita calma, e tem esse outro aqui que é um caso em que também vem consciente, mas não consegue se perdoar, né? Não consegue aceitar o que ele mesmo fez e ir para frente. Muito bem. Falar um caso de fuga e libertação espiritual. Né? O espírito se apresentou como Alê, né? Ela, Alê. Se manifestou em estado de pânico, expressando um desejo desesperado de fugir de alguém que a mantinha como escrava no contexto espiritual.
né? O doutrinador conseguiu acalmá-la, insistiu que estava num lugar seguro, que podia ficar aqui, que aqui, principalmente, aqueles que estavam aprisionando ela não conseguiriam vir buscar, porque essa era uma preocupação. Elas vão me achar aqui e vão me levar, etc. Assim que a Alê se acalmou, ela começou a enxergar o que estava à volta dela, e segundo ela diz que enxergou essa porta de luz tal, e que ela foi e atravessou essa porta, simbolizou assim para ela, ok, ao passar por essa porta eu sei que ninguém vai conseguir me puxar mais para aquele lugar. Tá? Então, como eu falei, esses são casos que começaram a aparecer aqui no centro, casos de espíritos que estão sendo oprimidos lá, estão fazendo alguma coisa errada, mas não necessariamente porque eles querem, porque tem alguém lá ou forçando, ou maltratando, etc. Tal, né? Essas coisas ajudam a gente a ver que o lado de lá, feliz ou infelizmente, tem similaridades com o lado de cá. Aliás, é o contrário, na verdade. Né? O lado de cá que é um reflexo pálido do que tem do lado de lá. Então, essas coisas acontecem aqui, acontecem lá também. Tá? Muito bem. Ok. Agora eu acho que eu vou usar esse tempo então para falar da última categoria, quer dizer, das principais categorias aqui que eu destaquei, que são aqueles os espíritos benfeitores, ou os espíritos nunca se identificam dessa forma, né? Eles sempre se identificam como só outro trabalhador da casa, estou aqui com vocês, etc. Mas pelo conteúdo da mensagem a gente percebe a diferença, né? Então, vou passar para vocês as mensagens deles aqui. Acho que vamos pegar aqui, sem resumir muito, né? Foram 9 mensagens, mas eu também agrupei elas em 5 categorias, 5 grupos, né? Primeiro, reflexões sobre a violência e os desafios da humanidade, né? Então, entender que a fragilidade da vida humana, importância de reconhecer a vulnerabilidade diante da violência em tempos difíceis. Então, a mensagem é que nós estamos passando por tempos difíceis. Resiliência e dignidade, necessidade de fortalecer a resiliência pessoal e coletiva para enfrentar os desafios futuros. E aí, transformação pessoal e coletiva. Um chamado para ação e mudança positiva no mundo, né? A gente, essa comunicação em particular teve uma situação em que o Espírito falou, olha, vocês não têm noção de como é difícil para nós mandarmos boas vibrações para vocês em meio a todo o ruído, em toda essa névoa de más vibrações que circulam o globo. Então, assim, vocês têm que ajudar a gente a limpar isso. Isso tem a ver com o que cada um de nós está pensando e tudo mais, com a humanidade, para que a gente consiga ajudar vocês melhor. É difícil, é custoso o apoio chegar a vocês. Então, essa era mais ou menos uma das mensagens. Mais ou menos na mesma linha, ela fala a importância da fé e esperança em tempos de tragédia, né? Unidade em meio à dor, né? Deixa eu ler isso aqui mais depois. Em momentos de tragédia e sofrimento, os espíritos nos trazem mensagens de esperança. Ressalta a importância da fé como uma ferramenta essencial para superar as adversidades. A fé não apenas nos consola, mas também nos inspira a continuar avançando, mesmo quando tudo parece perdido. As mensagens espirituais sublinham a necessidade de unidade em meio à dor. Com as dificuldades, podem ser uma oportunidade para fortalecer os laços entre as pessoas e promover o crescimento espiritual coletivo, né? Então, essas mensagens estavam muito na linha de, olha, a gente está vendo o sofrimento que o mundo está passando, e a gente sabe que estão tendo guerras lá, e a mensagem é, olha, tenha fé, né? Acredite que, embora isso seja, a gente esteja vendo isso e é um sofrimento e tudo mais, e
com certeza nós como humanidade poderíamos ter evitado, ainda assim existe uma utilidade naquilo que está acontecendo, existe uma lição, existe uma união por trás de tudo isso aí. Esse é o principal recado, né? Eu acho que um exemplo bom disso, de como o mundo deu uma unida boa, foi na época do Covid, né? Que apesar de ainda ter uma pontada de dedo para lá e para cá, pelo menos era todo mundo contra o Covid, né? Então, essa é a mensagem de que em momentos de... E realmente dependia de união naquela época, porque você falava assim, eu tô com o negócio, eu vou sair por aí abraçando todo mundo, você passava o treco, né? Então, as pessoas tinham que mudar as ações dela em relação às outras para que aquilo não espalhasse. Então, acho que essa é a principal mensagem. Ok, então, a primeira é de esperança, elas têm um alerta, mas a primeira é de esperança, a segunda é de fé, a terceira é de continuidade da missão espiritual. Uma das mensagens que mais se destaca é que a missão espiritual de cada indivíduo não termina com a morte do corpo físico, certo? Não deve ser nenhuma grande novidade para os espíritas, mas os espíritos mais uma vez vieram e reforçaram, falando, amigo, não muda nada, né? Você não vai de repente ficar de férias, nem nada disso. Muitos espíritos relatam que após a sua transição continuam dedicados ao bem, ajudando e orientando aqueles que ainda estão encarnados. Essa dedicação contínua do bem é demonstração do compromisso que eles têm com a humanidade, independente do plano em que eles se encontram, né? Então, a terceira mensagem é: a vida continua, certo? Não, e o trabalho também, certo? Qual foi a comunicação que mandaram a gente trabalhar? Qual foi alguém? Eu acho que tem alguma comunicação que o Espírito falou assim: eu sei que vocês têm muitas perguntas, falou para nós. Eu sei que vocês têm muitas perguntas. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas. E essa era uma trabalhadora do lado espiritual falando com a gente também. Falou: eu também tenho muitas perguntas e muitas dúvidas. Quando eu pergunto para o meu superior aqui, como é que eu consigo responder todas essas dúvidas, sabe o que ele me responde? Trabalha. Aquela foi um recado bem sutil para todos. Trabalha, filho, trabalha. Então, bom, é isso. O trabalho e a vida continua. Quarta mensagem, nenhuma novidade também, trabalho coletivo. Deixa eu achar onde está aqui minhas notas. Então, importância da união no trabalho espiritual. Trabalho em equipe. ênfase na colaboração e na compaixão com fundamentos do trabalho espiritual, reforçando a importância de trabalhar juntos, encarnados e desencarnados, né? Se você viu aí, se não tem no YouTube a minha palestra lá do Princípios, é aquela história, né? A gente só consegue alguma coisa na humanidade, especialmente agora, quando tem um monte de gente trabalhando junto, né? Teve uma época que o cara era tudo. O cara era o melhor pintor, melhor escritor, melhor engenheiro, melhor poeta, nada. Teve uma época que era isso. Hoje não é mais. Para fazer alguma coisinha a gente precisa de um monte de gente. Então, a quarta mensagem é essa, união, né? E a quinta, aprendizado contínuo, né? Autoconhecimento e aprimoramento. Vocês precisam continuar buscando crescimento espiritual, autoconhecimento. Compartilhem as experiências, por isso que eu estou aqui hoje, né? Para o crescimento coletivo. Tem essa sensação de união e compromisso com o progresso espiritual. Então, resumindo as mensagens dos espíritos que vieram, né? Esperança, porque dias melhores virão. Fé, né? Aguenta aí, porque isso de alguma forma faz parte do plano. Trabalho continua, então você não vai descansar, vou descansar quando eu morrer. União, certo? Só conseguimos grandes coisas trabalhando juntos. E aprendizado. Continue aprendendo, continue estudando. Esse é o resumo. E agora, esse aqui eu vou ler tal e qual, porque eu gostei muito aqui, então eu vou ler. Então assim, aí eu, usando IA e fala, agora resume isso, põe categoria, conta quantos tem, e agora nós chegamos realmente no extrato dos 6 meses de trabalho aqui, né? Então vamos lá.
Para encerrar nossa palestra, eu gostaria de falar sobre a importância do crescimento e aprendizado contínuo na espiritualidade. Uma das grandes lições que os Espíritos nos trazem é que autoconhecimento e aprimoramento são processos que não têm fim. Tanto na vida física, quanto após a transcrição para o plano espiritual, estamos sempre aprendendo, evoluindo e buscando nos tornar seres melhores. As sessões mediúnicas nos mostram que cada experiência, seja de dor, de alegria, de conflito ou de cura, contribui para o nosso crescimento espiritual. Elas nos desafiam a refletir sobre nossas atitudes, nossas crenças e nossos valores, incentivando-nos a buscar sempre aprimoramento. Além do autoconhecimento, os espíritos também destacam o valor das experiências compartilhadas. Quando trabalham juntos, seja uma sessão mediúnica ou qualquer outra atividade espiritual, estamos contribuindo não só para o nosso crescimento pessoal, mas também para o crescimento coletivo. A troca de experiências, de aprendizados e de energias fortalece todos nós e nos aproxima de um propósito maior, o progresso espiritual de toda a humanidade. Baixa GPT depois de algum. Isso aí, pessoal. Cobri mais ou menos o que era para cobrir aqui. Não sei se tem 4 minutinhos aí para perguntas e respostas, ou só perguntas e mais perguntas. É boba a pergunta, mas ok. Uma vez me falaram que não tem pergunta boba, tem resposta boba. Então a pergunta foi para essa lá. Os espíritos sempre falam em português? Não. Às vezes como você falou de misturado. De um local, né? Por isso que me chamou a atenção. Hoje teve um caso engraçado que estava totalmente misturado, no meio da frase. Assim. Mas meio da frase por causa que o cara não sabia o que falar. Era assim, eu não acredito em forgiveness. Saiu aqui agora. Então, assim, é isso. Mas o mais interessante é o seguinte: às vezes o doutrinador está confortável em falar em inglês, e rola inglês. Às vezes o doutrinador está falando em português, é até engraçado de ver, eles têm o tradutor simultâneo lá, que aí o espírito está falando em inglês, o cara responde em português, e está fluindo normalmente a conversa. Então não é necessariamente só em português. Só um comentário. Eu não lembro qual foi o momento que você falou, porque eles estão do lado de lá, eles estão vendo tudo aqui. Acho que é bom esclarecer isso, que não é uma verdade, né? Eles também têm as limitações deles do que eles podem ver, do que eles conseguem ver do lado de cá e de lá também. Que é o que explica, inclusive, muitas vezes eles estão num ambiente que eles não estão reconhecendo o ambiente onde eles estão. Senão as pessoas vão ficar assustadas, né? Todo espírito desencarnado pode ver tudo que está acontecendo aqui? Não. Ele não tem acesso àquilo que é permitido para eles. Esse é um bom ponto. É assim, obviamente o que eles conseguem ver ou não ver tem a ver com o avanço deles, tanto moral quanto intelectual. Né? Se eles são avançados moral e intelectualmente, sim, eles vão conseguir ver muitas vezes o que a gente está pensando e etc. Mas pelo fato de eles serem avançados moral e intelectualmente, eles não vão fazer nada de errado com isso, muito pelo contrário. Né? Esse exemplo que eu falei, que é delicado, é que é um espírito avançado intelectualmente, mas não moralmente. Então, obviamente que os benfeitores espirituais vão colocar essas restrições, porque eles não vão deixar o cara abusar e fazer o que ele quiser, mas o fato de que ele é avançado intelectualmente indica que acesso a alguma coisa ele tem. Então, você sempre tem que ter a humildade de falar assim, eu não vou falar que eu sei mais do que esse cara aqui, porque ele está aí fazendo. Mas, bom ponto, legal a gente esclarecer isso aí. Não é assim também, né? Funciona mais ou menos igual você está falando aí, uma determinada inteligência artificial, esse tipo de coisa. Quem não conhece isso aqui, esse lado que está escutando, ele não vai saber do que você está falando. Os espíritos são a mesma coisa. Então, os espíritos no nosso nível, teoricamente, eles estão vendo tudo que a gente faz, né? E como o nosso nível não é tão alto assim, a maior parte dos espíritos que estão vendo o que a gente está fazendo não é espírito. Eles veem tudo que a gente faz, quase. Né? Então, não é para ficar com medo também, mas é pensando. E eu acho um ponto importante que ele fazer, mas a segunda vez que eu vejo ele fazer, eu achei fantástico isso aí. Ontem, no grupo de Ann Arbor, veio a Cristina Maria, que escreveu aquele livro Educação para a Imortalidade. Na realidade, ela faz a mesma coisa. Ela pegou vários trabalhos com o plano espiritual em reuniões mediúnicas e montou um livro. Né? E é exatamente isso. Cada uma das coisas que ele falou pode ser eu, pode ser ele, pode ser nós na hora que a gente vai desencarnar.
Então, como é que a gente vai fazer? O horário, né, que melhora, olha que menor, mas às vezes a gente tem que se preparar aqui também para ir para o lado de lá, tem que cuidar, porque senão a gente vai ficar nessa situação aí, né? Talvez você dê uma boa ideia aí mesmo, né, Baber? Daí depois de umas 10 dessas a gente lança o livro. Sim. Sim, aí. Perguntar lá? Tá bom. Eu tenho Fala aí. um comentário assim, que eu achei que o seu trabalho foi extremamente feliz, muito consistente e lembra a nós, né, que apesar de sermos espíritos e termos conhecimento, tudo é uma questão do estado de consciência. Né? Só porque a nossa consciência está encarnada e deixa de estar encarnada, ela não vai mudar assim de uma hora para outra. Né? Então, isso me faz... É uma coisa que eu acredito muito, que eu venho sempre como se diz assim, dizendo, né, que assim, eu preciso fazer agora, hoje, nesse momento, alguma coisa para que quando eu sair dessa condição, né, ou seja, desencarnar, né, que eu tenha uma visão que seja mais apropriada àquela condição que eu estou, a nova condição. Né. Não fique preso, né? Porque também você está falando, a gente está nessa consciência nesse momento, né? Exato. Mas a gente durante o dia, durante a vida, né? Então assim, como que a gente se prepara para se, a hora que chegar a hora, a gente estiver lá embaixo? Né? Esse é o negócio. Eu morro de medo. Só você. De eu morrer e não saber que eu morri. Então, E daí ficar, não aconteceu, né? Isso é uma mas- coisa que eu sempre estou pensando nisso. E Veja tentando, vocês, sabe, me ajudar para mim ter consciência. mas a gente sempre aprende por exemplos. Veja todos esses exemplos e pense assim, olha, né? Se foi num trem, ó, o cara estava no trem, o cara que estava com dor de cabeça. E a questão da oração é sempre importante. Na dúvida, Ora, Então pede começa ajuda, olhando né? aqui, está encarnado, né? Vai esperar desencarnar para poder orar. Assim, não, exatamente. E aí você fala assim, mas eu estou sempre com medo, sempre na dúvida. Então passa o dia rezando. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Mas é um medo doce. Eu acho que... A gente não tem ideia onde é que Lembra do vai. episódio, se você viu ou não, o filme lá do Chico Xavier, né? Que o Chico Xavier tá lá desesperado porque o avião tá chacoalhando, né? Assim, se o Chico Xavier tem medo de morrer, né? Sou eu, né? Tá bom. Daí eu me preocupei mais. Tá bom. Então vamos encerrar para dar tempo do passe e tudo mais, né? Tá bom. Amado Pai, querido Mestre Jesus, meu chefe, né? Ela falou que eu nunca vi, meu chefe. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, tentando seguir os ensinamentos que os Espíritos nos deixaram, compartilhando as informações, compartilhando experiências e no fim do dia trabalhando juntos para que a gente consiga melhorar a nossa condição e a condição da grande família terrestre como um todo. Que possamos pegar essas boas vibrações que certamente nos foram transmitidas pelos Espíritos Superiores nessa noite e levar para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, quem sabe até pelas ruas que passaremos ao nos dirigir para os nossos lares, e que um pouco dessas vibrações de fé, esperança, amor e carinho possam ficar distribuídas por onde passarmos, ajudando assim a tentar melhorar um pouco a atmosfera psíquica e espiritual do planeta, de forma que as bênçãos dos espíritos superiores e do Cristo possam chegar mais efetivamente a todos aqueles que precisam. Que assim seja.